Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No Tempo, nós começamos a semana com temperaturas um pouco mais altas na região sul do Brasil, também aqui na região sudeste. Ainda assim, a gente acompanha também, claro, fica de olho nesse alerta de chuva intensa ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul. A gente vai detalhar um pouquinho mais dessas informações, porque vai chover ao longo dessa semana lá no estado gaúcho. Enquanto isso, no dinheiro, nós estamos de olho e acompanhando de perto os conflitos entre Israel e Irã e, principalmente, quais são os efeitos desse conflito para o mercado de fertilizantes aqui no Brasil. Ao longo da edição dessa segunda-feira, nós vamos trazer mais informações a esse respeito, mas antes disso, já quero dar boas-vindas e boa tarde para João Batista Olive, que já está aqui conosco. Então, João, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda Custódio. Muito boa tarde a todos os nossos amigos do Tempo e Dinheiro. Que gostoso esse solzinho, Fernanda. Aqui o Mato Dentro está brilhante, está lindo. Também não tem uma nuvem no céu, hein? Mas, depois de um domingo gelado, gente do céu, que frio! Eu estava lá em Gramado, lá em Canela, lá na Serra Gaúcha, e estava legal, claro, lá está todo mundo preparado para enfrentar o frio, né? Tudo quentinho, com calefação, isso. Eu com aquecimento e tal. Mas cheguei aqui em Campinas, onde a gente não está acostumado com isso. Meu Deus, ontem foi de tiritar. Agora o sol apareceu e assim vai ser a semana, você vai explicar. Madrugadas frias à tarde, esquentando, efeito cebola, tirando os paletós. Temos dois destaques, né, Fernanda? Mas essencialmente as consequências da guerra lá de Israel contra o Irã. Israel está dominando toda a área, os aviões de Israel varreram a força aérea iraniana. Com isso, os acessos ao petróleo vão ser facilitados, aquele perigo de não ter abastecimento de petróleo vão ser facilitados, os preços estão caindo. O petróleo está caindo nesse instante 3,34%, o WTI a $68,92, puxando todas as commodities também por causa dessa, entre aspas, boa notícia. E até a soja, Fernanda, para encerrar, que estava a 10,70, 10,72 chegou, agora 10,64 por bushel no primeiro vencimento, recua também a 0,39%. Edição recheada, dona Fernanda Custódio. Vamos em frente. Vamos em frente, João. Daqui a pouquinho o senhor volta conosco. E também já quero dar boas-vindas e boa tarde para Sérgio Braga. Então nós vamos até São Paulo para saber como é que está o clima por lá. Sérgio Braga, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira e conta pra gente como é que está o clima aí em São Paulo. Olha, céu aberto, 22 graus, depois uma madrugada fria, viu, Fernanda? Muito fria. Agora a temperatura subiu bastante, né? Porque hoje, durante a madrugada, chegou a bater uns 10, 12 graus. Logo pela manhã, umas 6h30, 7 horas, estava nos 13. Subiu bastante, né? Típico para esta época do ano. E a expectativa também que ao longo dessa semana, inclusive destacado pelo próprio jornal Folha de São Paulo, inclusive a gente vai acompanhar na manchete, mostrando que as madrugadas vão continuar frias. Daqui para frente vai ser essa toada e, lógico, as tardes vão ter umas temperaturas mais agradáveis aqui na capital paulista, isso de acordo com os institutos de meteorologia, inclusive o CGE aqui em São Paulo. De qualquer forma, expectativa de um inverno um pouco mais frio, a temperatura vai oscilar bastante, mas daqui a pouquinho tem
programão, né? Um servição sobre a temperatura, a previsão em todo o Brasil. Daqui a pouquinho, trazendo os destaques nessa edição com a Fernanda Custódio, a quem eu devolvo aí em Campinas, no estúdio. Fernanda, mais uma Isso. vez, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Isso mesmo. A edição dessa segunda-feira está só começando e para começar muito bem, já quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, com essa mensagem que nós acreditamos aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro, com a força das famílias que estão nos campos produzindo o nosso alimento. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 16 de junho, está no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, João Batista. E hoje tem feriadão americano, brasileiro, quinta-feira. Mercadão trabalha até quarta, mas segue a guerra. Lá no mercado de Chicago, o mercado de lado hoje mais pressionado um pouquinho pelo óleo, que está com demanda de óleo, principalmente pela Índia. Mercado de óleos vegetais em alta e o petróleo puxando um pouco. Hoje de lado, né? O petróleo hoje caindo e o mercado andando atravessado hoje, começou atravessado. Aqui no Brasil segue com prêmios fortes, dólar em queda e cotações seguem dentro dos patamares de sexta-feira. Já vamos comentar. Mas o produtor não está querendo vender, está esperando aí para ver que rumo vai tomar. Daqui a pouquinho comentamos tudo isso no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque vai ser a chuvarada no Rio Grande do Sul nessa terça, quarta e manhã de quinta. Detalhes na previsão. Mercado comprador. O mercado de pecuária abre a segunda quinzena do mês de junho com compras em boa parte das praças pecuárias e uma redução nas escalas de abate. Os preços da arroba seguem em alta. Hoje subiram em 9 de 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Não houve recuos. O mercado, portanto, segue agora firme, de olho principalmente na restrição de oferta e, lógico, o inverno que está chegando, a redução das pastagens e a chegada dos animais de semi-confinamento. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre o mercado de pecuária nessa segunda-feira, Fernanda. E aqui também no Mato Dentro, nosso destaque vai ser para o efeito nefasto do Bolsa Família sobre a produção agrícola do nosso país. Ninguém quer trabalhar, mesmo oferecendo um dinheiro a mais do que o normal, não aparece gente porque eles estão acostumados a ter a sua mensalidade, o mensalão do Bolsa Família, e nós vamos destacar um vídeo de colheita de pocã. A laranja está se perdendo no pé porque não aparece ninguém para colher. Fernanda, é com você. É isso mesmo, João. Vamos em frente. Eu já quero chamar aqui de volta Sérgio Braga, porque agora nós vamos fazer o nosso tradicional giro das cotações. Saber como é que a gente inicia essa semana, né, Sérgio? Quando a gente olha os mercados aí de commodities agrícolas, dólar, Ibovespa e muito mais. Tensa, marcada principalmente por esse conflito entre Israel e Irã, não tirando a atenção das decisões da política monetária dos Estados Unidos, juros por lá, na Europa também, e é lógico a questão da responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Mas vamos lá, começando pelo mercado de Chicago, e as negociações por lá apontam queda em todas as commodities agrícolas. Soja vem negociada com queda de 0,35% a 10 dólares 65 mais 38. O milho negociado a 4 dólares 35,40, recua 1,94%. O trigo, 5 dólares 38,10, recua 0,90%. Café em Nova York, a 341,23, cai 1,39%. Não aparece na tela, mas o café robusta, o Conilon, para setembro, a tonelada a 4.218 dólares, uma queda de 1,61%. O único que sobe nesse momento é o açúcar. O açúcar alta de 1,30% a 16,34%. O algodão, 65,35%, estável.
Petróleo, que agora devolve parte daqueles ganhos depois da estilingada que teve, recua 3,45%, amenizadas as preocupações em relação ao fornecimento de petróleo, pelo menos nesse momento, o petróleo segue a $68 mais 84 por barril. Ouro, queda de 0,85% a $3.423,20 por onça Troy. Quanto ao mercado cambial, as negociações com o dólar recua nesse momento 0,58% a R$ 5,51 mais 15. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, tem nesse momento alta de 1,99%, esbarrando os 2% de alta a 139.939 pontos. Mais uma vez piscando na tela, a soja na Bolsa de Chicago, confirmando $10,64 mais 75, queda de 0,40%, e o café em Nova York recua 1,39%, ampliando a queda a 341,20. Quanto ao mercado do boi gordo, esse segue pelo menos com expectativas positivas para o mercado físico. O mercado futuro tem negociações mistas, porque o junho recua 0,38% a 317,60, julho a 326,35, 0,20% de queda. Agosto sobe a 329,55, 0,09% de alta, o setembro a 332,55, alta de 0,11%. Quanto ao mercado físico, hoje, a apuração feita pela Scott Consultoria, a cada dia nós escolhemos, aí, pelo menos elencamos 8 praças, né, para que dê cotações, apresentamos as cotações de todas as praças, mas está aí. São Paulo, Barretos, Araçatuba, a referência subiu para 310,50, Marabá no Pará, 287,50, Redenção, 285,50, Paragominas, 295,50. Olha só as diferenças de preços da cotação da arroba do boi gordo só no estado do Pará. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre o mercado de pecuária, trazendo informações direto do CPE com o Tiago Bernardino, também tem Isabela Camargo conosco, lá direto de Bebedouro, comentando o mercado do boi gordo nesta segunda-feira, o início desta segunda quinzena do mês de junho. Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. Obrigada. Daqui a pouco você volta conosco. Enquanto isso, nós vamos acompanhar as fábulas de Esopo com João Batista Olive. Muito bem, vamos agora à fábula fabulosa do Esopo. E hoje, claro, eu vou direcionar ao cidadão, né, Luiz Inácio Lula da Silva, e vocês vão entender por que dessa mensagem gravada pelo filósofo Esopo há 450 anos antes do nascimento de Cristo. Muito que bem. Então, o título da nossa fábula de hoje é Ágata e Afrodite. Afrodite era uma deusa grega, né? Ok? Beleza. Diz o texto do Esopo: uma gata que se apaixonara por um fino rapaz pediu a deusa Afrodite para transformá-la em mulher. A gata queria virar mulher. Muito bem. Comovida por tal paixão, a deusa transformou o animal numa bela jovem. O rapaz a viu, apaixonou-se por ela e a desposou. Mas para ver se a gata havia se transformado completamente em mulher, a deusa Afrodite colocou um camundongo no quarto nupcial. Ratinho, tchau. Esquecendo onde estava, a bela criatura, ao invés de se apavorar, foi logo saltando do leito e pôs-se a correr atrás do ratinho para comê-lo. Indignada, a deusa fê-la voltar ao que era, uma gata. Moral da história, segundo Esopo: o perverso pode mudar de aparência, mas não de hábitos. Tá certo, Lula? Essa é a fábula do Esopo de hoje e amanhã a gente volta. Em frente! Muito bom, João Batista. Bom, e agora, seguindo aqui com a edição dessa segunda-feira, 16 de junho, nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante, não faz parte do Clube do Tempo e Dinheiro. Número na tela, é só enviar uma mensagem para 19998132915. Nós temos diversas comunidades, você pode participar. Lá você terá acesso às informações exclusivas do clima, às informações a respeito
respeito do mercado, tendências, as perspectivas, análises também. Nós temos as cotações em tempo real e os valores dos prêmios atualizados. Então, reforçando, é só enviar uma mensagem para esse número que está aparecendo na tela, que é o 19998132915. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco e, claro, terem acesso a todas essas informações. Então não perca tempo, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil e participe também do Clube do Tempo e Dinheiro, e nós estamos esperando todos vocês lá. E agora nós temos o nosso tradicional giro aqui rural com as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Soja CPEA, preços do grão seguem firmes e os derivados recuam. Milho CPEA, previsões de oferta elevada mantêm preços em queda. Feijão CPEA, valores apresentam movimentos distintos de acordo com a qualidade do produto. Mandioca CPEA, com vendas em queda, estoques são os maiores desde outubro de 2023. Ovo sobe 25% no ano, mas começa a cair. E claro que nós também estamos de olho aqui nas informações da política e economia, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Na Folha de São Paulo, Israel lança onda de ataques contra o Irã pelo 4º dia consecutivo. No jornal o Globo, Israel diz ter controle do espaço aéreo de Teherã e afirma ter destruído 1/3 dos lançadores de míssil iranianos. O Globo, rede elétrica central de Israel é danificada por ataques iranianos. Aumenta o número de mortes nos 2 países. No Poder 360, China diz que ataque de Israel ao Irã é inaceitável. No jornal o Globo, Câmara vota nesta segunda-feira urgência para projeto que derruba novo decreto do IOF. Poder 360, Haddad tira férias nesta segunda-feira durante impasse sobre o IOF. Do Estadão, Supremo instaura terra sem lei na internet. Na Folha de São Paulo, Educação. Analfabetismo atinge mínima de 5,3% no Brasil, a menor taxa de 2016, mas 9 milhões de pessoas não sabem ler. No Poder 360, Lula gasta 324 bilhões de reais fora da meta fiscal em 3 anos. Da Folha de São Paulo, o que a Folha pensa? Responsabilidade por desajuste fiscal é de Lula. Da Folha de São Paulo, maioria vê culpa de governos Lula e Bolsonaro na fraude do INSS, diz Datafolha. Da Folha de São Paulo, Hugo Mota cede a pressão de deputado e amplia conflito com o governo Lula, também com o STF após lua de mel. Da Folha de São Paulo, Mensalão ainda tem processo pendente na Justiça após 20 anos. Do Estadão, governo Lula muda a regra e deixa de exigir devolução de bens em caso de desvios em ONGs. Do Metrópolis, Câmara cobra Itamaraty por veto a Comando Vermelho e PCC como terroristas. Na Folha de São Paulo, Datafolha, orgulho de ser brasileiro cai e sentimento de pessimismo segue em alta. Da Folha de São Paulo, entrevista da segunda, é um desastre contratar no Brasil. As pessoas estão viciadas no Bolsa Família, diz o rei do ovo. Nossa, as manchetes são tenebrosas e não são inventadas. Isso que é o bom, né? Nesse nosso bloco aqui, são manchetes da mídia, da grande mídia, tradicionalmente de esquerda, inclusive, que fizeram L. E a gente olha e fica assustado, porque é a realidade. Mas de tudo o que me impactou, porque se trata de falar da sociedade, é essa matéria, essa manchete do aumento do pessimismo.
É um sentimento geral que as coisas estão indo muito mal, que o povo não aguenta mais. E aí, aquele orgulho de ser brasileiro, lembra? Nós éramos o melhor país do mundo para se viver. Não, agora nós estamos entristecidos, nós estamos desesperançados, mas nós não podemos nos entregar. Trata-se, meus amigos, de uma comparação simples e evidente do que é um governo. Para que serve um governo? De qualquer país, de qualquer circunstância, em qualquer época, para que serve um governo? Primeiramente, para estabelecer uma Constituição, para colocar os limites de direitos e deveres. Segundo, para garantir pelo menos a segurança entre a sociedade. E terceiro, obviamente, para fazer o bem, distribuir o bem para todos igualmente. No caso do Brasil, por causa dessa diferença social, é claro que os menos assistidos perecem e precisam da maior assistência do governo. Só que não. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês a consequência nefasta dessa tentativa do governo de só privilegiar uma casta, em quem vota nele, é disso que se trata, por exemplo, dando Bolsa Família, dando benesses à classe, entre aspas, mais assistida. Essa é um argumento, uma falácia, um argumento falacioso, que está deixando cada vez mais a população desesperada. Veja as manchetes, a Caixa Econômica distribuindo dinheiro hoje. Hoje, esse mês de junho, o Lula vai despejar um dinheiro que não é dele, na tentativa de segurar a sua baixa audiência. A Caixa paga Bolsa Família, Vale Gás em junho, vem mais benesses por aí, e é disso que se trata. Então, assim, nós estamos tratando os desiguais desigualmente, criando uma casta de pessoas que estão se habituando a receber e não trabalhar. E por isso, para a maioria, eu volto à minha posição inicial, para a maioria, isso tudo não leva a uma esperança de que o Brasil esteja certo no seu caminhar. Infelizmente, nós estamos cada vez mais com um sentimento amargo, travando a glote aqui, porque o país está no mau caminho. Mais do que nunca, nós não vamos suportar 1 ano e meio desse desgoverno. Por isso, a nossa posição aqui no Tempo e Dinheiro é de pedir e exigir o impeachment de Lula já. E aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Primeiro destaque de hoje do Globo, falando de temperaturas voltam a subir no Sudeste ao longo dessa semana e Sul enfrenta chuvas com risco de enchentes. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais dessas informações. Já o 0 Hora, falando de semana, terá chuva intensa e risco de temporais lá no Rio Grande do Sul. Desde semana passada, nós já vínhamos alertando também sobre essa chuva de forte intensidade lá no estado gaúcho. Esse também é o destaque do Terra, falando de Rio Grande do Sul sob alerta para temporais com risco de alagamentos. Daqui a pouquinho vocês vão ver, mas essa chuva ela vai persistir ao longo da semana lá no estado do Rio Grande do Sul. E claro que para ilustrar essa informação, nós temos um mapa aqui que indica então essas chuvas para os próximos 8 dias lá no Rio Grande do Sul. Alguns destaques aí para a gente ficar atento: Bagé com 105,8 milímetros. Enquanto isso, na região de Uruguaiana, nós temos 125,9 milímetros. Na região de Santa Maria, 159,2 milímetros de chuva também. Para a gente dar sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, nós temos outro destaque da Revista Oeste, também falando dessas temperaturas que começam a aumentar nessa semana, tanto na região sul quanto na região sudeste. E nós temos um outro destaque também da revista Isto É, para falar de previsão do tempo. Todo o Brasil encara chuvas nesta segunda-feira, dia 16 de junho. E por falar nisso, vamos mostrar como é que estão as chuvas no Brasil, então. Nesse instante, nós temos as imagens de satélite aí, com informações do NOAA, alguma chuva ainda passando ali no estado do Rio Grande do Sul nesse momento, algumas chuvas também, mas bem pontuais, tanto na região centro-oeste quanto ali na região sudeste, destaque para o estado de Minas Gerais, e nós temos chuvas também na região norte
do Brasil, é isso que está acontecendo no Brasil nesse instante. Mas agora nós vamos acompanhar essa previsão climática um pouquinho mais estendida, então são as chuvas previstas para o Brasil nos próximos 7 dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 17 ao dia 23 de junho e conforme a gente acompanha na imagem, a terça-feira ainda será de muita chuva, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, nosso destaque ali extremo sul do estado, e esse é um cenário que vai durar até o final de semana. Enquanto isso, a semana vai passando, nós ainda teremos chuvas ali no litoral da região Nordeste e chuvas também na região Norte do Brasil. Enquanto isso, boa parte da região Sudeste, região Centro-Oeste e interior do Nordeste também nós seguimos sem chuvas, isso até sexta-feira, dia 20. A partir de sábado, dia 21, essa chuva, ela reduz um pouco na região sul do Brasil, destaque ali para o estado do Rio Grande do Sul, um cenário que também vai perdurar até domingo, dia 22. No entanto, a partir do dia 23, segunda-feira, nós iniciamos então a próxima semana com chuvas já na região sul, ainda no litoral da região Nordeste e também na região Norte do Brasil. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra. Boa tarde. Estamos aqui, ó. O destaque é que o sul do Brasil realmente é o Rio Grande do Sul. Muita chuva nessa começo de semana. Hoje à tarde já começa. Por enquanto o tempo ainda está bom. Vai começar a se estabilizar na tarde e noite de hoje. E aí terça, quarta e madrugada de quinta, mas principalmente terça e quarta, concentra boa parte da chuva. Aqui, ó, nesse vermelho mais escuro, marrom e marrom claro, a chuva varia de 100 a 150, 180 milímetros. Vai ter pontuais acima disso. Então, cuidado em áreas sujeitas a alagamento, área sujeita a deslizamento e em rios pequenos e médios que pode se avolumar muito em pouco tempo. Então, muita atenção entre hoje e principalmente terça, quarta, aliviando na quinta. Tu vê que chove em todo o Rio Grande do Sul, vai pegar Santa Catarina também. Aqui é mais na quinta e sexta-feira, hoje, amanhã e quarta, se tiver chuva, é coisa muito isolada, Paraná também. Paraná pega mais aqui, ó, o sul e o sudoeste, pega também o sul do Mato Grosso, do Paraguai, Corrientes e Missões da Argentina. Mas a atenção maior ali fica assim de 100 a 150 milímetros ou mais. No restante do país já seguindo o ritmo normal e também aqui, ó, na Cealba, na região aqui de Sergipe, Alagoas, sul e leste de Pernambuco e litoral norte da Bahia e de Paulo Afonso até Salvador. Nessa região aqui pode ter chuva forte durante a semana, o que vai garantindo aí a safra de milho, sorgo, feijão, o que for para a citricultura também. Então essa região aqui está muito bem servida de chuva nessa semana. O resto são chuvas esporádicas isoladas. E no norte, aquelas chuvas normais de pouca, vamos dizer assim, pegando mais aqui ao norte do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Quando a gente pega os 15 dias, vem bastante chuva aqui ao norte do Equador, pega boa parte de Manaus, o Amazonas, melhorou aqui no Acre, alguma chuvinha aqui em Rondônia, pouca coisa no Mato Grosso, vai ter uma friagem que vai pegar aqui, alguma coisinha no final dessa semana e semana que vem. E aqui no Nordeste também a chuva, ela continua muito boa aqui, ó, na região aqui do leste da Paraíba, sul e leste de Pernambuco, Cealba, e aqui o Nordeste da Bahia. Alguma coisinha também no Ceará, no Elefantinho e no semiárido da Paraíba, o que vem aqui sempre é lucro, ajuda na pastagem e em alguma coisa de reserva d'água. Grande parte do Nordeste, tempo seco. No Centro-Oeste, tempo seco, Sudeste também, aumenta um pouquinho a chuva aqui no Centro, Sul e Oeste de São Paulo, pouca coisa no Rio, alguma coisinha no Espírito Santo, pouca coisa em Minas, uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, de Campo Grande ao Sul, principalmente o Sul e fronteira com o Paraguai, e a chuva engrossa aqui no Sul, ó. Chove muito no Rio Grande do Sul até o final do mês, uma boa chuva em Santa Catarina, uma boa chuva no Paraná. Provavelmente o pessoal vai ter uma dificuldade muito grande do plantio da safra de inverno no Rio Grande do Sul, atrapalha um pouco Santa Catarina e no sudoeste e oeste do Paraná. Para o milho safrinha, por enquanto está bom, a situação em termos de água está bom, o problema só é o frio. Na anomalia nós temos o quê? De hoje até o final do mês, acima do normal nessa parte leste do Nordeste, principalmente a Cealba, grande parte do país normal, um pouquinho acima no Amazonas, Acre e Rondônia, e bem acima aqui no Sul,
principalmente o Rio Grande do Sul, onde fica com uma situação de maior quantidade de chuva. Nessa semana vai ser a semana mais quente do mês de junho, apesar de hoje ter começado frio. Deu 2,5 abaixo de zero em Santa Catarina, em Urubici, deu um pouquinho negativo em Palmas e próximo de 2 graus ali em Soledade, no Rio Grande do Sul. Também fez frio, está fazendo frio aqui em Minas, toda essa região aqui ó, fica abaixo do normal. Aqui não é que vai fazer calor, vai ficar um clima bem gostoso. As madrugadas continuam frias, mas de tarde dá uma esquentada. E há uma tendência de entrar outra massa de ar frio no final dessa semana. Então, no sul, o período quente vai ser mesmo terça e quarta no Rio Grande do Sul, nada demais. Santa Catarina, terça, quarta e parte de quinta. E Paraná, terça, quarta, quinta e parte sexta-feira. Fim de semana cai a temperatura e volta a ter geada em várias áreas aqui do sul. E no sudeste e centro-oeste também. Semana que vem dá uma boa esfriada. Então, essa semana é uma semana mais quentinha no centro-sul. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Obrigada, Coutinho. Só para a gente reforçar algumas informações ainda, o Coutinho falando justamente dessa chuva lá no Rio Grande do Sul, que pode ficar entre 100 até 180 milímetros, dependendo da região, já fica esse alerta aí. Enquanto isso, na região da Cealba, chuva ainda também, falando de chuva forte durante essa semana, ainda assim beneficiando as produções agrícolas lá na região. E quando a gente olha a temperatura, nós teremos ainda essa semana madrugadas mais frias no centro-sul do Brasil, mas no período da tarde com as temperaturas um pouco mais agradáveis também. Lembrando que a partir do final de semana nós temos a chegada de uma nova frente fria e aí sim a gente vai começar a detalhar essas informações, mas também ao longo dessa semana. Outra coisa importante para a gente reforçar aqui é que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro nessa segunda-feira. Estou de olho nos comentários aqui na nossa transmissão no YouTube, começando pelo Clélio Montini, falando boa tarde a todos. Muita chuva no sábado, hoje sol, entre nuvens, 20 graus lá na região de São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. O Delmar participando conosco também, falando boa tarde a todos. Boa tarde, Delmar. A Fabiana Silveira, boa tarde a todos do agro. Piratini, 16 graus nesse instante, o tempo está ensolarado e ela falando bom começo de semana para todos nós. Obrigada para você também, Fabiana. Enquanto isso, o Erni, boa tarde, Nova Petrópolis lá no Rio Grande do Sul com sol e tempo limpo e vamos em frente. E o José Ruiz também atualizando as informações direto da região de Novo Biratã, lá no estado de Mato Grosso, que nesse instante tem 31 graus e tempo aberto. Obrigada pela participação de todos vocês. Continuem aqui enviando também os comentários que eu estou sempre de olho aqui também para a gente falar ao longo do programa. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência com as informações do mercado da soja e também mercado do milho com o Vlamir Brandalize. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro. A convocação está feita. Nós esperamos você.
Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, 16 de junho de 2025. Nosso assunto agora é a soja, mas antes de chamar Wlamir Brandalize, a gente vai atualizar como é que estão os preços lá na Bolsa de Chicago, começando aí pelo vencimento julho 25 a 10,66, caindo 0,25% nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar com a nossa audiência. Julho 25 a 10,67,75, agosto a 10,69,75, setembro 10,50, hein, gente? Sempre gosto de falar aqui do setembro porque o Wlamir estava chamando a nossa atenção para 10,20, agora tá 10,50. E o novembro 25 a 10,56,75, apenas o vencimento julho ali com leve queda no pregão desta segunda-feira. Enquanto isso, aqui no Brasil, quais são as nossas referências? O julho 25, 23,54, agosto 23,53 e o setembro a 23,30, mercado trabalhando ali em campo positivo. Claro que agora nós vamos falar sobre as notícias da soja com o Wlamir Brandalize. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Começando uma semana nublada, tem nevoeiro. Em Curitiba a temperatura deve estar uns 12, 13 graus, 14 no máximo. Frio. É semana começando, mas é uma semana curta, né, Fernanda? Exatamente, Wlamir. Antes da gente começar a analisar um pouquinho esse mercado, queria que o senhor falasse, porque a gente tem feriado aqui no Brasil na quinta-feira e na sexta-feira é feriado nos Estados Unidos. Então, teoricamente, essa semana é só até quarta-feira que está valendo, Wlamir? Olha, o mercado tende a movimentar mesmo até na quarta-feira, né? Porque quinta-feira nós temos o Corpus Christi aqui no Brasil e em outros países católicos, né? E na quinta-feira é dia que os americanos comemoram a libertação dos escravos deles. Então, se transformou num feriado nacional, né? Então tá tudo fechado por lá também na quinta-feira. E sexta-feira é meio de feriadão, né? Então, automaticamente aqui no Brasil, nada, lá nos Estados Unidos muito pouco também, porque quando existe um feriado numa quinta-feira nos Estados Unidos, na sexta o pessoal acaba emendando, viajando, e mesmo que as operações são todas eletrônicas, mas o mercado dá uma esfriada geral, né? E essa semana já é uma semana
mais frágil aí, porque não tem grandes novidades, né? A semana passada teve o relatório do USDA, de oferta e demanda, ele já ficou no retrovisor e agora o mercado vai começar a olhar mais para a safra, né? Como a semana passada teve clima favorável na safra, também essa não se espera grandes novidades. A novidade continua sendo a guerra. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente começa essa semana um pouco mais calma, mas ainda assim o mercado está de olho aí nessa guerra entre Israel e Irã e o quanto que isso pode trazer de impacto mesmo para as negociações e para os mercados, Wlamir. Olha, Fernanda, essa guerra aí, que guerra nenhuma é boa, né? Sim. Mas é uma guerra que trouxe uma leve pressão positiva nas cotações da soja, né? Ela valorizou, né? Dá para ver que a Bolsa de Chicago aí, ela conseguiu alavancar o que a gente leva de base é o setembro, né? Que é o fundo de poço ali americano. E que é a posição mais barata que tem da Bolsa, né? Então ela conseguindo bater aí os 10,50, né? Nós estávamos ali sempre apontando que ela não poderia perder os 10, os 10,20, né? Porque daí ela ia com suporte de 10, muito fácil de perder os 10. E agora já está no 10,5. Então esse é um sinal bom aí, porque nós vamos para um ano que a oferta vai ser muito apertada perante o que vai ser a demanda. Não vamos ter mais as grandes sobras que estamos tendo esse ano. Então os fundamentos da soja para esse novo ano já são melhores do que foram para esse ano de 2025. E com isso já dá para pensar aí nas posições da sexta-feira, já tentou furar os 11 dólares lá no julho 26. O ambiente é favorável, né? Ele já está lá nos 11 dólares, navegando em cima disso. Então, essa guerra acabou dando uma estimulada, né? Principalmente porque ela puxou bastante o óleo, né? E o óleo acabou trazendo mais demanda da Índia, né? A Índia é o maior importador mundial de óleo e temendo essa questão da guerra, a própria Índia acabou entrando no mercado essa semana já buscando o óleo novamente. Então, isso trouxe uma pressão, porque o óleo ele tem o benefício de ser usado para biodiesel, né? Nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns outros lugares também. Mas ele tem uma força importante aí quando os indianos entram no mercado para comprar óleo vegetal. Mesmo que ele compre óleo de palma, ele acaba ajudando o óleo de soja. E é uma semana que está tendo demanda de óleo e a guerra ela influencia bastante, né? Então isso criou um suporte, né? Semana passada nós fechamos entre 20, 25, 28 de alta na sexta-feira. E hoje o mercado aparentemente está tentando formar uma base e tentando sustentar as altas da sexta-feira. Então isso atrelado ao fator novo, né? Porque não tínhamos nada de novidade e o fator novo foi a guerra, né? Se essa guerra se expandir e avançar, certamente nós vamos ver cotações melhores aí à frente, porque as commodities em geral elas se valorizam, apesar que hoje o dia começou com liquidação de commodities, né? Liquidando trigo, liquidando milho, a soja também navegando aí nos dois lados, o pessoal buscando lucros em cima para formar uma nova base, mas as novas bases já são melhores que as anteriores. Então o mercado já melhorou, Fernando. Até mesmo o próprio petróleo, né, Wlamir, que na semana passada subiu bastante e a gente começou essa semana com uma correção. O petróleo, só para a gente reforçar aqui nesse instante, caindo 2,33% aí na tela para vocês. Agora, Wlamir, em relação ao relatório do SDA, que vai ser divulgado agora à tarde, desse acompanhamento de safras, pode ser que venha alguma novidade? O que o mercado está esperando? Olha, pela manhã o pessoal que estava na operação, nas negociações, corretores e trades americanas de Chicago, eles estavam comentando que eles não acreditam em novidades, eles acreditam que a safra venha com boa qualidade, há apostas que devem melhorar, as lavouras entre boas e excelentes entre 1 e 2 pontos frente à semana passada, então vem uma condição levemente melhor, lavouras estão evoluindo bem, é fechamento de plantio, né? Praticamente tudo plantado. O clima na última semana teve algumas chuvas, tem chuva nessa semana até quarta-feira em boa parte ali do meio oeste, então condição de umidade está dentro do normal e em alguns casos até um pouquinho acima do que seria o ideal, mas não tem problema de safra, né? A safra está evoluindo nesse começo de temporada dentro de uma normalidade, mas ainda tem 8 semanas, aliás, tem umas 6 semanas de mercado climático pela frente, né? Estamos ainda no começo, né? Apenas passou 2 semanas de mercado climático. Ainda temos umas 6 semanas inteiras para esse mercado climático influenciar, né? Nesse momento, a questão climática e a questão lavouras americanas não está tendo muita importância, não. O pessoal está um pouco de olho
na questão da guerra lá de Israel com o Irã. Uhum. Ô, Wlamir, e como é que a gente inicia a semana aqui para o mercado brasileiro? O senhor falou, a gente continua com prêmios mais altos. Como é que estão os valores aí, né, para o produtor começar a vender essa soja, que o senhor também falou no início da edição dessa segunda-feira, que o produtor não está vendendo soja agora não. Mas como é que a gente começa essa semana? Olha, Fernando, os mercados estão dentro dos bons momentos aí das últimas semanas, né? Se a gente pegar a posição setembro, ela está dentro do momento aí que ela pegou o melhor nível em 2 meses. A posição agosto também, os portos aí hoje falando de 141, 142, 142,50 reais, né? Então o mercado ele está em patamares bem interessantes, mas a gente está vendo que o produtor está esperando mais, né? O produtor ele já negociou até agora, até hoje, por exemplo, com nossos cálculos pela manhã, 109 milhões de toneladas da safra. Então teria 61 milhões. No ritmo, em volume, ele já negociou o recorde. O volume negociado até agora em volume é recorde. Com relação à percentagem, é um pouco abaixo da média. Mas tem muita sorte para negociar, né? Se a gente avaliar pelo que a gente pensa da safra, teria mais ou menos 61 milhões de toneladas para negociar. Então é muita sorte para negociar, é muita sorte negociada e o produtor agora esperando mais, né? O produtor está esperando que a soja valorize aí. Muitos apostas, eu vou vender soja quando o mercado de Porto chegar a 150. É possível? É possível, mas não tem certeza. Mas o produtor agora colocou esses números aí na cabeça e automaticamente poucos têm dívidas de curto prazo, essa semana quase não tem dívidas vencendo. E o produtor acaba deixando para vender mais à frente, né? Porque ele viu que as cotações nas últimas semanas não caíram, e se tiver algum movimento, elas foram movimentos de leve alta, ou pequenas altas que aconteceram, até no balcão, está começando a semana melhor que a semana passada. Automaticamente negócios poucos e produtor esperando mais. É mais ou menos essa a ideia desse começo de semana da soja aí. Uhum. Agora, o Wlamir, o senhor já deu a dica para o produtor de soja. Vamos mudar para o milho, mas enquanto isso, a gente vai mostrar os preços lá na Bolsa de Chicago nesse instante, porque o mercado também estava caindo, a exemplo da soja e também do trigo. Agora, o milho caindo um pouco mais forte, a gente tem o julho 25 a 4,34,50, o setembro a 4,19,50, dezembro 4,35,25 e o março 26 a 4,50,75, o mercado caindo entre 7 e 10 pontos. Aqui na Bolsa Brasileira nós temos o mercado também caindo, né, nesse início de semana. O julho 25 a 62,80, estava 63 na semana passada, hein? Setembro 25 a 63,44, novembro a 67,42 e o janeiro 26 a 72,02 e o mercado trabalhando com quedas entre 0,14% até 1% também. Wlamir Brandalize, o milho está sentindo um pouco mais essa questão desse conflito também entre Israel e Irã lá no mercado internacional? Olha, na realidade ele sente um pouco, né? Porque o milho também é um grande volume usado para etanol, né? Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mas o fator do milho nesse momento é dois pontos importantes, né? Safra brasileira chegando em recorde. As lavouras colhidas todas estão vindo melhor do que era esperado, então isso pressiona bem a B3, né? Você comentou ali que a semana passada estava acima de 63 o julho. Tava. E o setembro estava perto de 64, né? Agora já está perto de 63 o setembro e o julho perdeu 63. E outubro estava lá perto de 68, né? Agora já está perto dos 67. Então, mercados entregando pontos, porque Porto também está entregando hoje, justamente porque Chicago em queda. O Porto hoje está com um real, em média, menor do que estava na semana passada, mesmo com esse conflito, com tudo que aconteceu. Justamente porque é safra chegando, vai concentrar essa colheita aí, principalmente depois do dia 25 de junho, até o dia 25 de julho, nós vamos colher umas 60, 70 milhões de toneladas de milho. Boa parte tem que caminhar para exportação, então isso pressiona os portos, né? Porto também recuou. O Porto Novembro, que já chegou a pagar 72, hoje fala em 67, só para dar uma ideia. O comprador, né? Uhum. Então o mercado, ele está vendo a safra, agora não tem muito mais para acontecer, dizer assim, vai perder safra, a safrinha brasileira. Então isso pesa, e o mercado internacional sabe que o Brasil tem potencial de exportar umas 40 milhões de toneladas.
Ao passo que lá em Chicago, pela manhã, o que o pessoal comentava? Nós esperamos que à tarde o USDA melhore a qualidade do milho e ele venha, isso já começar a pensar em que a safra não vai ser só 401 milhões de toneladas. Hoje pela manhã tinha operador me apontando lá que diz, ó, eu acredito que nessa condição que está o milho americano, e se realmente plantar esses 2 milhões de hectares a mais do que era previsto, que era da safra passada, a safra americana passa de 410 milhões de toneladas. O USDA da semana passada não mudou nada, né? Manteve 401, mas o mercado já começa a trabalhar com a ideia de uma safra maior. Então isso pesa, né, na bolsa, mesmo que tenha o petróleo aí que se valorizou a semana passada, ela influencia no etanol, mas em princípio o mercado começou a semana liquidando, né, fazendo lucros, né, o milho tinha caído. E a triste notícia para o produtor aqui do Brasil que está começando a colher a safrinha é que nós perdemos o 4,20 de suporte ali no setembro, né? Sim. O 4,20 era um suporte importante, agora o suporte veio para 4. Isso também ele reflete no mercado doméstico e no mercado internacional, né? Que tirou. Nós andamos aí na sexta-feira perto do 4,30 ali no setembro e agora já estamos no 4,19. Então, isso não é nada bom nesse momento em que a safra americana está andando bem e a safra brasileira está chegando à colheita em boas condições, que são os dois maiores exportadores mundiais que vão aparecer aí nesse ano, né? Então tem muito milho para chegar, isso pesa nesse momento aí, mas não é uma tendência de queda constante, porque o milho de médio e longo prazo continua com fundamentos bons, mas de curto prazo ele é uma pressão negativa e esperando alguma novidade. A novidade seria o conflito ganhar forças e trazer mais pressão sobre o petróleo, né? Porque tem, com relação ao petróleo, tem opiniões variadas, né? Tem a opinião aí que se expandir a guerra ali no Oriente Médio e ela durar, esse petróleo pode passar dos $100 o barril. Só que hoje ele está liquidando, está com 3, chegou a trabalhar 4% de baixa, agora 2,5%, mas ele influencia, né? Ó, já está caindo a variação 2,4. Ele estava trabalhando de manhã mais de 3,5 de queda, então ele já está dando um sinal de que ele também não tem muito espaço de baixa. Então isso acaba servindo de suporte para o próprio milho, que nesse momento ele quase 2,5% de perda, né? Então é um dia técnico negativo, mas não é tendência do milho ser negativo. Uhum. Ô Vlamir, a exemplo da soja, produtor aqui no Brasil não está vendendo milho também? O milho deu uma parada nas negociações, o que a gente está vendo, quem está colhendo está entregando milho. Milho tem quase 48 milhões de toneladas negociadas da safrinha, então o produtor tem que colher e entregar esse grande volume. E o que a gente está vendo é o setor de ração esperando, né, para se posicionar, também esperando como é que vai ser o desempenho. Agora à tarde sai relatório de exportações, para ver se tem impacto, né, com relação a frango, né, se o frango perdeu um pouco o ritmo da exportação, que tinha perdido um pouco na semana passada. Isso reflete também na demanda do setor de ração de comprar mais milho, né, para a produção de ração. Mas o setor de ração está muito acomodado, está esperando e trabalhando com o estoque que tem na mão. Setor de etanol está apontando aí que vai esperar receber os contratos para ver até onde que o milho pode ir para depois voltar a comprar. Ou seja, compradores não estão atuando, mas o mercado do milho está frágil. E continuamos vendo que o milho está barato na B3 e ele está naquele momento que é momento interessante porque depois de passar a colheita, B3 provavelmente vai andar para cima e quando chegar lá no segundo semestre, o próprio mercado de Chicago tende a ser melhor, porque esse ano tem um déficit de 31 milhões de toneladas e o ano que vem vai ter um déficit de 10. Então, não tem milho suficiente para atender a demanda, né? Então, isso é fundamento de médio e longo prazo positivo, tanto lá fora como aqui dentro. Até a gente chegar, né, ô Vlamir, nesse preço um pouco mais alto, para que os fundamentos eles prevaleçam nesse mercado, qual que é a orientação para o produtor de milho? Quem precisa de caixa imediato, que está colhendo, pode vender o milho e comprar uma opção de alta ali na B3, e daí esperar, principalmente a opção de alta ali para o começo do ano que vem, lá janeiro, março, lá para frente, para ele pagar um prêmio baixinho, né, ou seja, o custo do contrato ser baixo, para ele poder esperar mais tempo, né, para o mercado se valorizar, porque ele, no médio e longo prazo, ele vai se valorizar, né? O milho está barato, muito barato no mercado brasileiro. Então nós temos espaço para seguir exportando e temos espaço para crescer e ter recorde de demanda interna esse ano,
tanto do etanol, tanto da ração, todo mundo vai ter demanda forte esse ano aí no mercado doméstico. Até para o confinador, o milho ficou barato esse ano aí, para usar o milho aí em confinamento bovino, né? Tá vendo? Vocês estão anotando, né? Falando para nossa audiência aqui anotar todas as dicas que o Vlamir Brandalize traz aqui pra gente. Todo dia é uma aula diferente aqui. Vlamir, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Mais uma edição do Tempo e Dinheiro, mas amanhã o senhor volta para trazer mais informações. Obrigada, boa tarde para o senhor e bom trabalho. Até amanhã, Fernanda. Amanhã nós comentamos como é que saiu o relatório agora à tarde, que sai das exportações brasileiras, da soja, do milho, que está começando a embarcar alguma coisa, e ver se tem algum reflexo já no setor da carne, principalmente o frango, né, que pode ter sentido aí um pouco de embate, mas o que a gente vê é que os países já começaram a liberar a importação de frango brasileiro, tirando o Rio Grande do Sul de origem, mas nos demais estados. Então acho que o fluxo do frango já vai começar a andar em ritmo normal. Isso é importante para o milho na ração, porque é o principal produto, né, de demanda de ração brasileira, é o setor do frango. Combinado. Amanhã comentaremos sobre isso aí. Até amanhã. Um grande abraço, um abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Até amanhã. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, nós vamos mostrar os preços do trigo também lá na Bolsa de Chicago, para a gente fechar aqui as commodities agrícolas lá na CBOT. O julho 25, então, a 5,37,50. O setembro, a 5,53. Dezembro, a 5,74,75. E o março 26, a 5,94. Mercado caindo ali entre 5 e 6 pontos também nesse instante. Bom, e agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Preços na tela já para a gente acompanhar aqui, segundo informações do CPEA e também do time do HF Brasil. Nossa referência, leite, abril 25 a R$ 2,74 o litro. Brasil, ovo branco CIF, caixa com 30 dúzias, em 179,05 na região de Recife. Batata, padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em R$ 70 em Água Doce, lá na região. Tomate, preço ao produtor, salada longa vida AA, caixa aberta R$ 92,00 em Venda Nova do Imigrante. E para a gente fechar, uva Benitaca, preço ao produtor, R$ 5,25 o quilo na região de Marialva, lá no estado do Paraná. E segunda-feira é dia da gente atualizar as informações do mercado da mandioca. Na semana passada, nós acompanhamos parte dos produtores ali focados em realmente fazer essa comercialização. Enquanto isso, parte dos produtores focados nos trabalhos nos campos, principalmente de plantio, e o que a gente acompanhou foi um equilíbrio maior entre oferta e demanda. E claro que esse é um assunto para Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Olá, você nos assistindo pelo canal Tempo e Dinheiro. Agora é hora de conversarmos sobre o mercado da mandioca para a indústria. Na última semana, nós observamos que parte dos produtores ainda vem com bastante interesse pela comercialização, enquanto que outros ainda priorizam as atividades mais relacionadas ao plantio. Sendo assim, observamos um certo equilíbrio entre oferta e demanda, a exemplo do que vem ocorrendo nas últimas semanas. Nesse sentido, o esmagamento ele teve uma leve queda de 6% na semana e totalizou 64,2 mil toneladas na indústria de fécula. Se considerarmos o acumulado quinzenal, a queda foi de 8,6% se comparada à primeira quinzena do mês de maio. Pois bem, com essa oferta bastante equilibrada, os preços também pouco se movimentaram. Na semana passada, o preço médio do grama de mandioca posta à indústria ficou em 93 centavos e meio, média CPEA para a mandioca de 6 regiões, do Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo. E a parcial do mês de junho está 2% abaixo do preço médio de maio. Pois bem, vale destacar que agora é período de safra, mas ainda assim a oferta vem dando esses sinais de diminuição.
Claro que isso tem acarretado também pouca movimentação nos preços, a exemplo do que a gente vem discutindo nessas últimas semanas. Ao que se percebe, os produtores sinalizam que devem continuar dando prioridades às atividades de plantio e manter esse cenário para os próximos períodos. Volto com vocês na quarta para conversar sobre o mercado dos derivados. Até lá! Informações importantes, obrigada, Fábio. Agora a gente vai voltar com o João Batista Olive, porque nós temos informações importantes aqui para dividir com todos vocês, não é, João? Sim, é a questão, viu, Fernanda, da colheita, da falta de mão de obra que está em todos os setores do agro. Nesse instante, o maior setor contratante de mão de obra, que precisa de mão de obra, como sempre nessa época, é a cafeicultura. E olha o que está acontecendo. Estou pegando um caso de ontem, desse final de semana, em Santo Antônio da Alegria, sul de Minas. O apanhador de café, o panhador, como eles chamam, ganha muito nessa época, e o café subiu de preço, eles também estão ganhando uma diária muito boa. Eles ganham por colheita, por velocidade de colheita, né? Por balaio, né? Colhe o balaio e tal. O bom apanhador, Fernanda, acredite, está ganhando acima de R$1.000 por dia. Lugar comum no sul de Minas, o pessoal diz assim, nossa, o apanhador de café está ganhando mais do que um médico. E está mesmo. Tem gente que tem muita experiência, o café está farto, ele consegue R$1.200 por dia, acredite. Então está girando entre 800 e 1.800 por dia a diária do apanhador de café. É uma riqueza que está se espraiando para os apanhadores, só que falta mão de obra. E o pior, Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro, está sendo complicado, acreditem, pelo Ministério do Trabalho. Os fiscais estão lá em Santo Antônio da Alegria, estão em Divinolândia, batendo em cima dos produtores de café, exigindo que esses apanhadores tenham carteira assinada. Ora, uma carteira assinada equivale também após a colheita, e está girando em torno de R$2.500. E o apanhador não quer. Você acha que vai perder R$1.000 por dia para ficar numa carteira de R$2.500? Isso é a situação da cafeicultura. E a fiscalização do Ministério do Trabalho mandando multa em cima do produtor de café porque o seu funcionário que está colhendo não tem carteira registrada. Está um conflito. Bom, isso é o café. Agora, veja, qual é o problema em outros setores? É o Bolsa Família. O povo não vai nunca abandonar o Bolsa Família, porque significa 12 meses de salário garantido por um momento de uma colheita. E isso está dando problemas em todos os lados. A manchete de hoje, olha, e o governo soltando dinheiro. Caixa paga Bolsa Família e Vale Gás em junho. Ora, eu vou sujar minha carteira, como eles dizem, para pegar só um dinheirinho a mais na colheita, eu tenho os 12 meses garantidos. Isso não é específico da cafeicultura, é do HF. Veja a manchete da Folha também sobre o produtor de ovos, o rei do ovo, está dizendo, é um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família, diz o Ricardo Faria, rei do ovo. Gente, nós recebemos, tem um vídeo que está circulando com muita audiência na internet, provavelmente vindo lá da cidade de Campanha, sul de Minas Gerais, onde um produtor de laranja Poncã, está desesperado, porque a laranja está apodrecendo no pé e não aparece ninguém para colher. Veja o vídeo aí, Fernanda. Bem, gente, nós estamos fazendo a filmagem aqui no nosso plantio de laranja Poncã. Nós estamos aqui na fazenda. A falta de operário para colher a Poncã é muito grande. A gente temos aqui, era para a gente ter hoje 100 pessoas colhendo Poncã. Nós temos diarista, que dá um dia só, porque ela está em rocinha delas também. É R$150 o dia para colher Poncã, mas não tem. Aqui nós precisaria no mínimo 150 pessoas para trabalhar, com um salário de R$3.500 mês. Mas não tem. Não tem. Não querem trabalhar. Porque a Bolsa Família que se fala, ela está sendo de sustentação para muitos e não querem trabalhar, não tem operário. A gente precisava de 150, tem 6 senhoras trabalhando e eu precisava de 150 pessoas no mínimo 60 dias. Aqui está o prejuízo já, ó. Tem um prejuízo que ela vai secando no pé, toda carregada. Ó, para isso, uma filmagem.
Aqui o agrônomo Ok. distribuiu o trabalho. O vídeo na íntegra nós vamos subir no nosso site, Tempo e Dinheiro Oficial, nas nossas mídias, e já está circulando aí com muita audiência, porque é o retrato da falência, da crise que nós estamos vivendo na relação trabalhista que afeta diretamente as colheitas do agro brasileiro. Não é possível, precisava de 150 pessoas pagando R$ 3.500 por mês e só tem 6 diaristas, ganhando R$ 150 por dia. É uma crise que esse governo não vai conseguir resolver, muito pelo contrário, ele vai agudizar. Por isso, mais uma vez, hein? Gleidson, não é editorial, mas vale a gente chamar novamente. Nós não vamos aguentar essa situação 1 ano e meio. Impeachment de Lula já. E dando continuidade ao Tempo e Dinheiro dessa segunda-feira, já vou chamar aqui Sérgio Braga, porque agora nós temos entrevista ao vivo para falar de um assunto aí desse conflito entre Israel e Irã e principalmente qual que é o efeito disso para o mercado de fertilizantes aqui no Brasil, não é, Sérgio? É exatamente isso, inclusive o próprio Notícias Agrícolas destacou numa excelente entrevista feita pela Carla Mendes com o nosso entrevistado de agora, que é o Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities, né, que já está conosco na linha. Aqui eu agradeço a participação. Jefferson, prazer em tê-lo aqui conosco no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. O prazer é meu. Bom, nós temos aí o conflito entrando pelo 4º dia, né, ataque do Irã contra Israel e vice-versa, né, e lógico, essa questão toda voltada à fonte, principalmente de fertilizantes, né, com relação aos nitrogenados, né, e principalmente a questão da ureia. Que impacto tem esta guerra entre o Irã e, lógico, Israel nesse momento, principalmente com relação ao fornecimento de ureia aqui para o Brasil? Sérgio, excelente. Vamos lá. Primeira coisa muito importante deixar claro, o Brasil ele é um grande importador de ureia. Nós não fabricamos ureia no passado e não fabricamos ureia nesses primeiros 6 meses de 2025. Portanto, qualquer tipo de desdobramento tal como esse que acontece em um fornecedor, você vai ter um impacto direto em preço, como aconteceu no final da semana passada. Só para exemplificar, Sérgio, em poucas horas, a ureia no mercado futuro, nós temos um contrato de ureia no mercado futuro, e esse contrato ele sobe mais de $50 na sexta-feira passada. Hoje eu tive a notícia que a ureia teria sido negociada a $455. Se eu for fazer o balanço da semana passada para cá, eu tenho $100 de aumento no preço da ureia. Então você percebe o tamanho do problema que nós estamos nesse momento. Quase $500 a tonelada do nitrogenado, custo e frete, é um aumento muito forte. Pelo que nós estamos acompanhando, algumas plantas foram levemente impactadas, mas você tem uma paralisação na produção no Irã e também você tem uma paralisação da produção no Egito. Ou seja, são 2 grandes países fornecedores de ureia para diversos países do planeta e, consequentemente, você vê o impacto direto no preço. Só para você ter uma ideia, para poder contextualizar, quanto que o Brasil importa, por exemplo, do Irã em quantidade, percentual daquilo que é usado aqui na safra, cada safra no Brasil, quanto vem do Irã? Sérgio, ano passado nós importamos mais de 1 milhão de toneladas do Irã. Eu calculo que isso represente de 17% a 20% do que o Brasil consome. Por que eu disse que é uma estimativa? Porque não há um dado oficial dessa entrada de ureia iraniana. Isso a gente tem que deixar claro. Então, nós trabalhamos com uma estimativa entre 17% e 20% do que o Brasil importa. É o top 3 fornecedor para nós no Brasil, sem dúvida nenhuma. Então, significa que tudo isso impacta na forma com que nós vamos comercializar a nossa ureia para o segundo semestre. O Brasil é altamente dependente da ureia, né, da importação, né, ao que tudo indica, mais de 80% vem de importados no caso da ureia. Esse número se confirma, né, Jefferson? Na verdade, Sérgio, 100% é importado. O Brasil não produz ureia, tá? É um dado do ano passado. Nós produzíamos ureia outrora no passado, hoje nós não produzimos mais. Até então não produzíamos, né? Ano passado, nosso balanço foi de 0 quilos. O Brasil não produziu absolutamente nada de ureia. Portanto, nós somos 100% dependentes do mercado global quando nós falamos de ureia. E diante desse conflito,
né? O que pode se esperar? Um agravamento, lógico, isso é algo que a gente está acompanhando a cada dia, né, desse conflito, talvez não, até mesmo tenha uma diminuição, né, nesse impasse todo, nessa guerra que foi iniciada. Agora, o custo desta alta, dessa disparada da ureia aqui para o produtor. Lógico que ele já está sentindo e está vendo essas cotações. Existe algo a ser feito? Existe algum substitutivo a essa ureia que é importada na utilização de outros produtos ou não há nada que possa ser feito? Sérgio, nós temos um grande produto que teve uma ascensão gigantesca no Brasil que se chama sulfato de amônio. Esse é um produto que o Brasil importou em grandes quantidades nesse ano. Nós estamos com o maior programa de importação da nossa história de sulfato. Sulfato também é um nitrogenado. Pode ser um substituto? É claro que pode ser. Nós não temos listas de ureia hoje, Sérgio. Então, se você me perguntar, Jefferson, qual que é o preço da ureia hoje? Eu não tenho uma referência para você. Eu não sei qual é o preço. Porque as empresas, elas tiraram as listas do mercado. Isso global e no mercado doméstico. Eu falei que foi negociado no mercado futuro. Agora, no mercado físico, não tem disponibilidade de preço nesse momento. Em contrapartida, nós temos algumas listas que ficaram de sulfato de amônio. Então, o produtor tem essa possibilidade de fazer uma migração passando da ureia para o sulfato, como ele já fez esse ano. Então, é possível. A oferta desse produto é uma oferta que vem, em suma maioria, da China. Eu diria para você que 99% que o Brasil importa é chinês. E, nesse caso, o produtor poderia fazer algum tipo de substituição. Não, da substituição, falta um produto, aumenta a demanda pelo outro, e, lógico, a questão do mercado, o preço deve subir também para essa alternativa que vem da China, é isso? Sem dúvida. É o mercado, como você falou, né? Ele é soberano. A partir do momento em que você vê um produto que sobe nessa magnitude, é impensável que você veja o sulfato sem reflexão. Ele vai ter alguma reflexão no preço. Nós só não temos a magnitude de tudo isso. Como eu te disse, o mercado brasileiro e global ele está sem uma oferta na mesa. Se hoje eu chegar e ligar para um trader ou para qualquer outra uma pessoa que acompanha o mercado diariamente, ela fala, olha, não tenho preço ainda. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então isso é muito importante. A zona em que está acontecendo esse conflito, ela responde por 40% das exportações globais de ureia, que é o Estreito de Hormuz. Por ali passam 40% da ureia e 20% do petróleo global. Então, para você ter uma ideia da magnitude e da importância da região para os mercados. Hoje o petróleo cai, até por uma questão de realização. Eu acredito que é um bom termômetro para o produtor, Sérgio, olhar para o petróleo. Ele acaba sendo um termômetro mais rápido para nós termos uma dimensão de como esse conflito está se desenrolando. Depois daquela disparada eslingada do preço do petróleo, lógico, diante desse impasse, dessa guerra, né, entre Israel e Irã, lógico, então, toda a questão geopolítica na região, o petróleo agora $69,86, recua 2% aproximadamente, é um movimento de realização. Será que isso já significa, ou pelo menos demonstra uma tendência de que os preços do petróleo possam vir a se acomodar um pouco mais, né? Houve algum fator específico para que esse preço tivesse essa redução, além da realização de lucros, Jefferson? Eu acredito que é mais uma questão de realização e também o mercado ele entende que, vamos lá, pode ser como foi da outra vez, algo rápido. Apenas alguns avisos e as coisas voltem ao normal. Porém, Sérgio, qualquer tipo de incursão mais intensa envolvendo os dois países, o termômetro para isso será o petróleo. Eu não tenho dúvida. Se você vê o petróleo amanhã subindo de volta 5%, 6%, como foi na semana passada, é um sinal claro que o nitrogenado não recuará. Então eu vejo o seguinte, nós não temos hoje uma oferta de ureia física na mesa, mas nós podemos ter uma dimensão dos impactos através do petróleo, que é muito mais palpável essa variação. Bom, Jefferson, para resumir, mais uma vez, diante daquilo que você comentou conosco, uma disparada, é lógico, diante desse conflito para o preço da ureia, em torno de $100 por tonelada em menos de uma semana. É lógico que também não há preços, não há precificação nesse momento, não dá para saber quanto vai custar, o quanto está custando, né, diante dessa alta, e muito menos se haverá ou não fornecimento e importação, lógico, não só pela questão do conflito, mas também a questão toda, né, de por onde, uma questão logística, né?
né, para poder escoar esse eventual produto. Ou seja, nós temos uma safra futura aí, um tanto quanto complicada, por dizer assim, é isso? Sem dúvida, Sérgio. E além disso, o produtor está tomando a decisão nesse momento, né? Nós estamos no meio da tomada de decisão para o milho verão, para a safra de verão, para o algodão, para outras culturas e para a nossa safrinha, vamos falar de milho, né? Eu tenho no Brasil por volta de 70, 75% das compras que não foram feitas ainda. Perceba você que eu estou diante de um cenário extremamente desafiador para o produtor rural brasileiro que precisa dessa ureia. Eu volto a dizer, Sérgio, hoje eu não tenho uma referência de preço no mercado físico. Nós estamos todos acompanhando se nós teremos algum desdobramento mais concreto e como esses preços voltarão para o mercado. Por enquanto, o que nos resta é acompanharmos as referências, como eu te disse, do mercado futuro de ureia. Certo, e não só isso, né? Também não adianta pensar ou imaginar, né? O preço do petróleo, barril pode subir, bater os $100 ou não. Isso depende muito do movimento todo e, lógico, do avanço ou até mesmo um processo de negociação de paz entre os dois países aí, o que a gente torce nesse momento. É isso, Jefferson. Exatamente isso. Eu acho que nós não podemos tomar decisões precipitadas em um momento como esse. Eu não posso afirmar que o preço continuará subindo nem que recuará, até porque eu não tenho a certeza disso e acredito que nesse momento, Sérgio, ninguém tem. Eu converso com vários colegas diariamente do setor de fertilizantes e eu garanto para você que hoje eu tenho muito mais incertezas do que certezas em relação a esse quadro do nitrogenado. Tá certo. Para poder finalizar contigo, alguma estratégia para poder tentar se proteger dessa alta, dessa disparada, né? Ou o movimento agora é só de observação? Sérgio, talvez uma estratégia seria o produtor ver se ele tem alguma possibilidade de sulfato de amônio para o milho verão agora, ou para alguma coisa do tipo. Poderia acontecer. Só que eu acho que a maior estratégia agora é o produtor ficar com os olhos bem abertos sobre tudo o que está acontecendo. Eu vejo que, obviamente, nós não temos uma resposta, mas o que nós podemos fazer é acompanharmos e, quem sabe, buscarmos alguma janela de oportunidades com o decorrer do tempo. Jefferson Souza, muito obrigado pela tua participação direto aí da Agriinvesting conosco aqui nessa edição Tempo e Dinheiro. Dispõe aqui do espaço. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações aqui conosco. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo espaço. Uma excelente tarde para você e para todo mundo. Igualmente. Bom, Fernanda, devolvo com você aí no estúdio em Campinas. Lembrando que o produtor, nesse momento, aliás, quem depende do fertilizante, da ureia, tem que ficar muito atento, né? E isso agora, infelizmente, não vai ter como fazer ou ter uma previsibilidade. Tudo vai depender do conflito, né? Se vai avançar, se vai parar, né? Ou tomara que tenha pelo menos uma solução, uma negociação para que isso seja minimizado o impacto e essa guerra também tenha um fim. É exatamente essa nossa torcida, Fernanda. Com toda certeza, viu, Sérgio? E claro, a participação do Jefferson hoje trazendo esse alerta para o produtor rural, para ele ficar atento a essas informações super importantes. Obrigada aí pela entrevista. Daqui a pouquinho você volta conosco para falar do mercado da pecuária, que tem muita coisa aqui para a gente destacar nessa segunda quinzena do mês de junho. Mas enquanto isso, a gente vai dividir agora com vocês uma entrevista exclusiva que o Sérgio Braga fez com o seu José Carlos Lima Júnior. Ele que é professor da Harvem. E ele está falando exatamente sobre as mudanças no IOF e também no IR, que o governo quer desestimular as aplicações financeiras. Se ela não for derrubada pelo Congresso, quais os impactos que nós poderíamos, né, ou poderemos acompanhar também na economia em 2026, 2027? E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Então, é interessante essa pergunta porque, supondo que eu tenha um capital investido no longo prazo e eu resolvo tirar do mercado financeiro, né, tiro do sistema financeiro, quero levar para o mundo real, na prática eu estou levando um capital à vista, então teria uma condição de fazer um pagamento à vista. Então, nesse sentido, digamos, eu não estaria exposto ao crédito. No entanto, eu e várias outras pessoas que pudessem vir a ter esse comportamento, nós iríamos aí, digamos, fazer um grande volume, a gente ia acabar puxando, de certa forma, na ponta da compra, né? E o que do lado da oferta, pela própria escassez, porque você de um dia para a noite teria uma grande entrada de pedido, a gente poderia vir a ter falta de produtos, falta de mercadorias, voltar a atrasar ali a venda, principalmente de maquinários, né? Alguns implementos que porventura seriam mais buscados. Isso pode ocorrer?
sempre é possível, uma hipótese sempre é possível de ocorrer. Mas, no entanto, o encarecimento, ele viria, sim, com a taxa de juros no médio e longo prazo, porque essa inflação teria que acontecer em um determinado momento, e aí, sim, o Banco Central teria que agir levando a taxa de juros. Mas, nesse momento, a taxa de juros no Brasil, ela acaba olhando, de certa forma, muito o comportamento do mercado americano. Ou seja, os Estados Unidos, por ter uma taxa nesse instante bastante elevada, o Brasil precisa manter uma taxa referência Selic também elevada, até para que não ocorra a fuga de capital com toda, digamos, essa insegurança institucional que volta e meia ronda o nosso país. Informações importantes aí também para a gente manter no nosso radar. E agora nós vamos às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Começando com o preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, já aí na tela para vocês, nós temos o vencimento setembro 25 a 341,70 nesse instante, caindo 1,24%. Temos todas as referências também. O julho 25, então, a 345,45, setembro 341,50, dezembro 336,45 e o março a 331,30, mercado caindo mais de 1% no início dessa semana. Aqui na Bolsa Brasileira, nós temos a nossa referência, é o dezembro 25, a 413,20, mercado caindo 1,83% nesse instante. O março 26 nós não temos referência, por isso que ele está aí zerado. Enquanto isso, se a gente olhar os preços do café robusta lá na Bolsa de Londres, também o vencimento setembro 25 em 4.197 dólares por tonelada, mercado caindo 2,10% exatamente nesse momento. E claro, para saber o que está realmente impactando, né, e direcionando o comportamento dos preços, a gente tem agora a participação do Bruno Labs. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Como passaram o final de semana? Eu espero que bem. Pelo fechamento que nós vimos na sexta passada, nós poderíamos até ter um repique nas bolsas hoje. Por quê? Nós tivemos boas recompras durante os pregões na sexta-feira, segurando os cafés temporariamente nos suportes de 340 para o Arábica e de 4.400 para o Conilon. A briga entre comprador e vendedor está bonita de se ver. O alento, pessoal, que fica por hora é que, aparentemente, o mercado não irá cair muito mais do que ele já caiu do topo até aqui, certo? Talvez a gente possa ver ele até testar suportes um pouco mais baixos do que ele está hoje, mas não muito mais baixo. Imagine você, se a briga está muito forte no suporte atual, imagina quando ele vier e beliscar o suporte principal dos atuais canais de alta. A briga deverá ser mais intensa ainda. O motivo disso tudo é sim, tudo aquilo que a gente vem comentando dias atrás aqui. Muito disso é por conta da baixa oferta, que a gente já sabe, está posto aí, já foi discutido muito. Mas também porque nós temos um inverno todo pela frente aí e junto com ele você sabe que sempre vem grandes incertezas, muito por conta do risco de geada, que causa muito danos às lavouras. Sendo assim, na minha opinião, o mercado provavelmente deverá ficar, por enquanto, por aí onde ele está mesmo, sem tomar um lado definitivo. A faixa atual é muito confortável para os fundos. Por quê? Tudo que nós temos, já sabemos, está posto no preço, então é uma faixa confortável. Enquanto nada mudar, enquanto nada se confirmar, nós deveremos ficar aí, ora um pouco mais alto, ora um pouco mais baixo, mas sem grandes reviravoltas. Até quando? Precisamos aguardar. Uma boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Bom dia, pessoal do grupo. Vamos dar aquele talento no terreirão, deixar limpinho. E mais tarde tá chegando café, se Deus quiser.
Bom, vamos aproveitar, a Fernanda, falando exatamente sobre essa questão do café, vimos nas imagens aí do Maílson Antunes Pereira, mas vamos aproveitar também, vamos acompanhar agora, vamos direto na sequência com as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Bom, resumindo, o mercado está comprador, inclusive, esse é o tom do boletim diário feito pelo próprio CPEA, comentando as negociações do mercado do boi gordo. Portanto, mercado comprador, oferta continua restrita, as escalas de abate reduziram e, lógico, a indústria tem que ir às compras e ofertar mais pela arroba do boi gordo. O mercado futuro hoje tem negociações mistas, o que a gente pode acompanhar direto na tela, mostrando exatamente isso que vinha apresentando, inclusive a queda e mantém a queda nos dois vencimentos mais curtos, junho e julho, junho a 317,50, 0,41% de queda, julho a 326,50, recua 0,15%. Agosto, ligeira alta, 0,06% a 329,45, setembro, R$332 por arroba, sobe recua 0,06%. Só o agosto está do lado positivo. Bom, o mercado físico hoje, 9 praças subiram, não houve queda. São Paulo, Barretos, Araçatuba, referência boi comum a prazo, já descontado, subiu a 310,50. Marabá, no Pará, 287,50. Redenção, 285,50. Paragominas, 295,50. Mais 4 praças de comercialização na sequência. Região Sudeste, Rondônia, 266 por arroba a prazo. Tocantins, tanto ao sul quanto ao norte, 285,50. Acre, a média, 246,50. Espírito Santo, 285,50. Tiago Bernardino, direto do CPEA, comenta conosco a abertura dessa semana, dessa segunda quinzena, para o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo de Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 16 de junho, iniciando a terceira semana do mês de junho, com um cenário interessante para a pecuária. Mercado que, ao longo da última semana, foi um mercado bem comprador, com escalas variadas de abate, né, mas mais curtas do que foi observado ao longo do mês de maio, reduzindo na primeira semana de junho. Então, já na semana passada, as escalas reduziram, com a dificuldade da indústria de encontrar já o boi a pasto e na expectativa desse animal de confinamento. A gente tem sim uma ocupação de confinamento um pouco maior do que o ano passado, mas ainda não na sua completude para fornecer carne tanto para o mercado interno como para o mercado externo, que vem muito bem, muito interessante. Então a expectativa ao longo dessa semana é que esse mercado continue firme. A gente está falando de uma arroba valorizando de 315 a 320, 25 reais, já chegando a patamares de 330. Mercado futuro sinalizando aí patamares de 318, 319 final de junho. Então é um mercado que realmente ele vem bem favorável para a pecuarista, para a pecuária no geral, a carne valorizando. A expectativa reside nessa semana, vale sempre lembrar que a gente tem feriado na quinta-feira, então a gente pode ter uma oxigenação mais forte se a gente pensar segunda, terça e quarta. Então é importante sim, em termos de negociações, esses 3 dias. Mas a expectativa, como eu disse, é um cenário bem favorável para a pecuária ainda essa semana. O mercado, indicador CPEA Exalc, fechou firme no patamar dos seus R$315, chegando a subir a 316, mas é um cenário que deve continuar nesses patamares até um pouco mais alto ao longo dessa semana. Amanhã a gente volta com mais informação. Grande abraço a todos. Obrigada, Tiago. E agora nós temos também a participação da Isabela Camargo, direto da HN Agro. Olá a todos. Bom, a última semana ela foi marcada por preços firmes para a arroba do boi gordo. E o que a gente observa, principalmente, é uma menor disponibilidade de animais terminados. Esse cenário aí, ele colabora para essa firmeza em relação aos preços, principalmente porque a gente vê que as escalas de abate, elas estão menores, mais curtas, né, quando a gente compara ao mês anterior. Além disso, o que colabora para esse cenário é a demanda, tanto no mercado interno como no mercado externo. Essa primeira quinzena aí foi marcada por bom ritmo, né? A gente entra agora na segunda quinzena, então fica atenção quanto ao comportamento no mercado interno, mas no mercado externo as expectativas são positivas.
Mas na nossa visão, o que vai aí favorecer para esse mercado continuar firme é em relação à disponibilidade de animais terminados, que deve continuar curta aí e deve colaborar então para esse cenário. Considerando o preço médio de junho para a Praça de São Paulo, a arroba do Boi Gordo ela apresentou uma alta de 0,6% em relação ao mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, essa variação ela é positiva em 40,5%. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, Isabela. Bom, e muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Nós voltamos amanhã a partir de 12h30 com mais informações. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.